E nós vamos prosseguir agora com a nossa palestra semanal. Hoje está intitulada Entrega-te a Deus, e a expositora é membro da casa, Cristiane Parmita. Boa noite a todos, amigos internautas. Todos vocês, desculpa pela minha voz, está um pouquinho baixa. Se vocês não tiverem ouvido aí atrás, por favor, me fale, tá bom? Nós vamos hoje refletir sobre entrega-te a Deus. Então vamos pensar juntos o que significa se entregar a Deus. Começando pelo significado do verbo entregar. Seria confiar, pode passando, render-se, submeter-se, dar-se, dedicar-se inteiramente, de acordo com o dicionário online de português. Então, se eu me entrego a algo ou a alguém, eu estou confiando nessa pessoa ou nesta coisa, eu estou me submetendo às suas leis, ou, por exemplo, às leis humanas, eu estou confiando no governo, então eu me submeto às suas leis. A mesma coisa com as leis divinas, se eu me entrego a Deus, eu me submeto às suas leis. Eu me dedico inteiramente a Ele. Então, isso é a entrega. Agora vamos ver o que o verbo, a palavra Deus significa. De acordo com o mesmo dicionário, significa ente infinito e existente por si mesmo, a causa necessária e fim último de tudo que existe. O que não é muito diferente da questão primeira do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos que é Deus. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, me entregar a Deus significa confiar nessa inteligência suprema, confiar nesse ente infinito e existente por si mesmo. Então, essa é a proposta de hoje, e eu trouxe algumas questões para reflexão. A primeira sendo o que significa entregar-se a Deus. A segunda, por que devo entregar-me a Deus? E a terceira, como posso fazer isso? Como posso me entregar a Deus? E essas questões são muito válidas, porque é muito fácil falar, entrega-te a Deus. Mas para compreender não só o significado, eu preciso saber o que significa me entregar, ou por que eu devo fazer isso, e como. Muitas vezes eu não sei como. Então, começando com o que significa entregar-se a Deus, Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nos fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nós podemos pensar profundamente sobre esse dizer de Jesus. Por quê? Ele fala aqui o que significa me entregar a Deus. Significa fazer a sua vontade acima da minha em todos os instantes. Então, quando ele fala, volta um pouquinho, voltar. Quando ele fala Senhor, Senhor, nem todo mundo que falar Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ele está dizendo que eu posso até crer em Deus, me colocar numa posição de pseudo-entrega, mas se eu não trago a vivência naquilo, é tudo superficial. E ele vai dizer depois: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que Jesus quer dizer, nunca vos conheci? Será que a gente já parou para pensar nisso? Eu vou deixar para reflexão. Mas o que seria iniquidade? Seria um ato ou comportamento fora da moral. Então, se nós praticamos a iniquidade, nós não estamos obedecendo as leis divinas. E fazer a vontade do Pai significa obediência às suas leis e à sua vontade acima de tudo, acima da minha, principalmente. Porque muitas vezes o que me impede de me entregar a Deus é não querer fazer o que me compete diante de Deus, mas querer fazer o que eu tenho vontade, de acordo com a minha vontade egóica.
E aí Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 6, complementa o que Jesus tinha nos dito antes, falando: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então aqui Paulo nos coloca o que significa me entregar a Deus. Não servindo à vista como para agradar aos homens. O que significa isso? Significa que eu não estou fazendo apenas por aparência. Não estou praticando a vontade divina só para dizer superficialmente que eu estou fazendo algo, mas eu estou de coração fazendo a vontade do Pai. E quando eu me coloco nessa posição de fazer a vontade do Pai de coração, eu muitas vezes não vou estar agradando todos os homens. Isso faz parte do processo. Eu não vou poder agradar a todos e agradar a Deus, na verdade. Então, como ele coloca aqui, mas como servos do Cristo, o que seriam os servos do Cristo? Seriam aqueles que seguem o exemplo, ele, Jesus, que é nosso modelo e guia, e que seguiu a vontade do Pai até o fim. Ele foi crucificado porque assim foi a vontade do Pai e ele o fez. Então esse é o maior exemplo que temos. Para que nós possamos nos entregar a Deus, nós precisamos saber o que significa. E aqui Jesus primeiro nos diz que é fazer a vontade do Pai acima de tudo. E Paulo complementa falando não superficialmente, não só na aparência, mas não para agradar aos homens, mas fazendo a vontade de Deus como servos do Cristo, quer dizer, como seguidores do Cristo. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo chamado Em Silêncio, ele nos fala assim: tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Então ele fala aqui claramente o que significa me entregar a Deus. Ele fala, vai e serve. Servir em primeiro lugar, servir a Deus. E quando ele fala que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, o que quer dizer falar pouco e construir? Eu estou construindo o reino de Deus dentro de mim. Então eu não preciso falar, eu estou servindo, eu estou fazendo, eu estou sentindo. Eu não preciso falar, eu estou servindo a Deus. Então aqui, o que significa me entregar a Deus? Serviço no bem. E ele continua no mesmo capítulo falando: não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Então, outra dica que ele nos dá, faz o bem em silêncio. O que quer dizer isso? Quando ele coloca fantasias que confundem os olhos da carne, temos muitas questões para considerar. Que fantasias poderiam ser essas? Por exemplo, de me colocar como o corpo e valorizando mais as questões materiais do que as espirituais. Seriam um modo de me colocar nas fantasias que confundem os olhos da carne, porque eu estou relegando o lado espiritual e colocando o lado material em primeiro lugar. E ele fala, nem te consagres aos ruídos da boca, quer dizer, eu estou falando, mas não estou construindo o reino de Deus dentro de mim. Fazer o bem em silêncio pode significar também que eu estou dando testemunho, fazendo a vontade do meu Pai em silêncio, quer dizer, ninguém precisa saber. Eu estou fazendo comigo e com a minha consciência, as leis divinas estão escritas na minha consciência. Sou eu comigo. Então, a minha batalha hoje em dia é eu comigo. Então, se eu sirvo a Deus, se eu faço bem em silêncio através da minha autotransformação, eu estou contribuindo no serviço de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas eu posso me perguntar, qual é a vontade de Deus? A gente está falando aqui, fazer a vontade de Deus, mas qual que é a vontade de Deus? Eu não sei. Não somos únicos. A minha necessidade não é diferente da de vocês. Eu não tenho existências passadas e experiências diferentes, nunca vão ser vividas da mesma forma. Então, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus em relação a mim? Todos somos únicos, então como é que a gente vai saber? Somos únicos, mas Jesus nos deu 2 mandamentos que servem para todos nós e que com isso nós vamos servir a Deus
nos entregando a Ele, se praticarmos esses 2 mandamentos, que são, primeiro, mais umazinha, está em Marcos capítulo 12, versículos 30 a 31. Fala assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todos podemos fazer e devemos, porque todos somos filhos de Deus. Esse é o primeiro mandamento que serve para todos nós, independente de sermos únicos, independente de termos experiências diferentes, independente do modo de ser diferente de cada um, nós temos a opção de amar a Deus sobre todas as coisas para nos colocarmos na posição de servir. Se eu sei amar a Deus sobre tudo e todos, eu sei servi-lo. Passa mais uma. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus. Não há mesmo, na literatura moderna, nenhum autor que tivesse dado mandamentos tão preciosos para o nosso aprendizado e vivência como Jesus nos deu. Não há. Então ele nos dá a vontade de Deus, que é amá-lo acima de todas as coisas, fazer a sua vontade acima da minha e amar ao próximo. Se eu amo a Deus, em consequência, eu saberei amar ao meu próximo. Então, vamos recapitular o que significa entregar-me a Deus. Então, Jesus falou, não só falar Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do Pai. Paulo complementou falando, não só somente na superficialidade, na aparência, mas como servos do Cristo, seguindo o exemplo do Cristo e fazendo a vontade do Pai até o fim. Emmanuel falou de fazermos o bem em silêncio, quer dizer, fazermos a autotransformação no nosso íntimo, no campo do Espírito. E isso tudo nós temos só até aí o que significa entregar-me a Deus. Na próxima, nós vamos ver o que é a explicação da Joana quanto ao amor a Deus. Eu posso não saber o que é amor a Deus, como que eu amo a Deus. Então, ela fala assim, o amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Então, o amor a Deus aqui ela coloca como respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões. Será que é a vida carnal que ela está falando? Seria a vida eterna. Seria o respeito à ação preservadora da obediência às leis divinas. E ela fala, tornando-se ser parte integrante dele, do amor de Deus, procurando em si mesmo o ser divino que temos todos nós, em nós. E nós assim nos tornamos conscientes do nosso papel no conjunto cósmico, quer dizer, o nosso papel como filhos de Deus, que cada um tem e deve exercer. E ela fala do amor ao próximo como consequência do amor que dedicamos ao Pai. Aqui ela coloca como genitor, demonstrando a fraternidade que a todos deve unir por lhes serem filhos diletos que marcham de retorno ao seu seio. Então, aqui muito importante lembrar que o amor ao próximo é consequência, como ela coloca aqui a Joana de Ângeles, do amor a Deus. Então, se aprendermos a amar a Deus, com certeza saberemos amar aos nossos irmãos. Porque, como ela coloca aqui, a fraternidade deve nos unir. Ela está falando do amor fraternal. Nós todos somos irmãos diante de Deus e estamos caminhando para Ele. Então, essa é a proposta aqui que ela fala de amor ao próximo, amor fraternal. Me ver como irmão em humanidade de todos, independente de qualquer coisa. Então, a segunda questão proposta, por que entregar-me a Deus? Por quê? Qual a razão? Eu preciso saber o motivo. Se formos pensar racionalmente, por nós mesmos, nós vamos chegar à conclusão de que Deus é nosso Pai Criador. Então, por que eu devo me entregar a Deus? Porque foi Ele quem me criou. Faz sentido. Então, se eu pensar por que estamos submetidos às suas leis,
Ele criou tudo, inclusive as leis que estão escritas na nossa consciência. Gostemos ou não, queiramos ou não, nós estamos submetidos a essas leis. Então, faz sentido me entregar porque eu estou submetida às leis divinas. Porque Deus é justo, mas acima de tudo misericordioso. Essa é a melhor parte, no meu ver, para reflexionar sobre o porquê eu devo me entregar a Deus. Porque Ele é justo, mas muitas vezes nós pensamos na justiça divina como algo humano, como algo duro, inflexível, e não é essa a justiça divina. Acima de tudo, Ele é misericordioso. O nosso Pai Criador é misericordioso. Então, a sua justiça é baseada no amor. Então, quando nós pensamos profundamente na justiça divina, que lembremos da misericórdia divina também. Não só da sua justiça, que faz todo sentido, mas a sua misericórdia é que nos dá a oportunidade de recomeçarmos todas as vezes que caímos. Porque o nosso fim é alcançá-lo, é chegar, não à perfeição dele, que ele é o único ser perfeito, mas chegarmos à pureza espiritual. Se formos pensar sobre os atributos da divindade, nós vamos ver, Deus é eterno, quer dizer, infinito. É uma ideia de não ter começo, não ter fim. É imutável, quer dizer, não muda. Suas leis também não mudam. É imaterial, não é feito da matéria como a conhecemos. É único, não há vários deuses, somente há um Pai Criador, um Deus. É onipotente, quer dizer, todo-poderoso. É Ele que tem todo o poder, toda decisão, tudo da criação é submetido a Deus. Mas, para a nossa reflexão de hoje, o mais importante seria esse último atributo, que é soberanamente justo e bom. Então, há motivo melhor que esse para me entregar a Deus? Se Ele é o único que é completamente justo e bom, será que eu posso encontrar outro ser para me entregar que é tão bom e justo quanto Ele? Não. Então, é um motivo muito bom para nos entregarmos a Ele, porque Ele nos criou, porque Ele nos ama, porque Ele tem misericórdia da nossa ignorância. Então, é um motivo muito forte para nos entregarmos a Deus. E aqui falando, eu vou pular um pouquinho essa parte por causa do tempo, mas fala da sabedoria da justiça divina. Então, Deus faz realmente tudo de acordo com a sua sabedoria, que está muito fora do alcance do nosso entendimento. E se temos consciência disso, nós vamos saber que é melhor me entregar a Deus, mesmo que eu não compreenda o porquê de certas coisas no momento, mas que Ele com certeza sabe o porquê. E em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo coloca justamente isso, quando ele fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui, Deus age sempre para o bem, sempre, por mais que eu não compreenda no momento. As situações podem ser difíceis, eu não compreendo porque eu preciso daquela situação, mas se eu confiar, se eu me entregar a Deus, eu terei certeza de que, porque Ele é todo justiça e bondade, há um motivo e muito bom para o meu bem, para que eu passe por aquela situação, por aquelas dificuldades que muitas vezes aparecem. E ele continua, ainda em Romanos 8, mais o versículo é 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendendo aqui que Paulo não coloca como se nós temos o Deus que é todo justiça, nós sabemos quem é Deus, aquele outro Deus ali do meu irmão não é o bom Deus. Então, o meu Deus está comigo, ninguém pode me derrubar, eu tenho a razão. Não é essa questão de colocar os outros irmãos que tenham ou não crença diferente da nossa, ou são ateus, como aqueles inimigos, né, que eu devo combater porque Deus está comigo e eu creio em Deus. Não é isso. Aqui ele está colocando, se Deus é por nós, quer dizer, se eu escolhi estar com Deus, se eu estou procurando o ser divino que existe dentro de mim, os meus inimigos, as minhas imperfeições, que eu sou o meu maior inimigo, as minhas imperfeições nada tem contra mim, porque eu serei capaz de superá-las. Então a questão é interna.
ele fala que se eu estou com Deus, se Deus está em mim, eu consigo superar qualquer dificuldade. E ele continua, Romanos 8, versículo 36 agora. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, é muito interessante essa reflexão no porquê devo entregar-me a Deus. Como assim eu devo me entregar a Deus e estou destinada ao matadouro como uma ovelha? Por que eu vou fazer isso comigo? Então, eu posso pensar que o amor a Deus que nós possamos cultivar no coração vai nos levar à porta estreita. Quer dizer, não vai ser a porta das facilidades, vai ser a porta dos desafios. E eu tenho que ter consciência disso se eu faço essa escolha. Por isso que Paulo coloca aqui, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. O que é essa morte? Seriam as dificuldades, os desafios internos, todos os dias, e que eu tenho que enfrentar pela minha escolha de ir pela porta estreita, de amar a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo. Então ele coloca aqui como ovelhas destinadas ao matadouro, porque como o nosso querido Bezerra de Menezes já nos disse, que podemos ser caluniados, jamais caluniadores. Seremos agredidos, não agressores, perseguidos, mas não perseguidores. Essa é a proposta de amar a Deus. Então ele coloca nesse sentido destinados ao matadouro, porque passaremos por situações difíceis, sim, por escolha de amor ao Pai, e teremos que lidar com essas situações dando amor de volta. É um desafio, nem sempre é fácil, mas essa é a proposta de amar a Deus sobre todas as coisas. E por último, como entregar-me a Deus? Como eu faço isso? Eu já entendi o que significa, já entendi porquê, mas como que eu faço isso? E a Joana, no livro Receitas de Paz, no capítulo 1, ela coloca de cara já a resposta. Ela fala, dá-te a obra de Deus em todos os instantes da tua vida. Então, bem simples, como? Me doando. Doando o quê? Meu coração. Amando a Deus. Isso é doar a obra de Deus, fazendo bem em todos os instantes da minha vida, sejam eles de tormentas ou de alegrias. Como ela coloca aqui, tormentas que desabem, empecilhos que surgem, situações que se complicam, confia em Deus. Angústias que recrudescem no imo dos sentimentos, ansiedades que pareciam superadas e retornam assustadoras, entrega-te a Deus. Infortúnios que carpes silenciosamente, malquerenças que relevas com paciência, doa a tua vida a Deus. Então, em todas essas situações, ela nos dá uma solução. Se forem angústias, se forem tormentas, se forem ansiedades que achávamos que tínhamos superados, e quando reaparece uma situação, nós vemos que não conseguimos ainda superar, confie em Deus, entrega-te a Deus, doa a tua vida a Deus. Então, essa é a proposta de como me entregar a Deus, doando-me a vida, doando o meu coração, doando a minha vontade a Deus. Então, eu vou contar uma historinha rápida sobre o Mahatma Gandhi, que eu não sei o autor, na verdade, mas o que importa é o fundo moral da história, que diz assim, uma mãe foi até ele e ela estava muito preocupada com o filho dela, que estava comendo muito açúcar e aquilo fazia muito mal a ele. Então ela pensou, eu vou até o Gandhi e eu vou pedir para ele conversar com meu filho para ele não comer tanto açúcar, porque faz muito mal a ele. Eu falo, nada, não adianta, ele não me ouve, não faz nenhuma diferença. Então ela foi até o Gandhi e colocou para ele essa situação. Meu filho come muito açúcar, eu falo, não adianta, não faz nenhum efeito. Então, como ele te respeita, será que o senhor poderia aconselhá-lo a comer menos açúcar? Aí Gandhi olhou para ela e falou, volte daqui a 2 semanas. Aí ela não entendeu nada, né? Mas fez o que ele pediu. Então, 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Aí Gandhi olhou profundamente nos olhos do filho e falou, não coma mais açúcar. Só. E ela, meio indignada, falou assim, mas Gandhi, eu vim aqui 2 semanas atrás
E o Senhor não falou com meu filho sobre isso. Por que o Senhor me fez voltar em 2 semanas para falar com ele sobre isso, se você poderia ter feito isso há 2 semanas atrás? Eu não entendi. Aí ele virou para ela e falou assim: há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Então, uma grande lição de exemplo. Como me entregar a Deus? Me fazendo um bom exemplo. Ele deu uma lição moral muito grande para a mãe ali. Porque ela falava, mas comia açúcar provavelmente. O filho não escutava. E o Gandhi realmente se colocou na posição de poder falar: não coma mais açúcar, e dando o exemplo, começando com ele. E por isso que essa frase é atribuída a ele, quando fala: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, se eu quero ver alguma mudança no mundo, que eu seja essa mudança, que eu comece a fazer essa construção do reino divino em mim. O exemplo é uma maneira de como servir a Deus. E podemos fazer isso não só sendo Gandhi. Nós não precisamos ser Gandhi para darmos bons exemplos. Um silêncio na hora certa é um bom exemplo. Se eu falo alguma coisa e realmente faço o bem ali, mas consigo praticar, não só falar, eu estou fazendo o bem, eu estou me entregando a Deus. Se eu passo pelo meu testemunho em silêncio, mas passo bem como serva do Cristo, eu estou dando um bom exemplo. E não interessa se há aplausos ou se são notados ou não. O que interessa é que eu estou servindo a Deus e a minha consciência, e entre a minha consciência e Deus está tudo tranquilo. Eu não preciso de aprovação externa, eu não preciso de aplausos, eu não preciso de acknowledgement, né? Que outras pessoas venham a aprovar as minhas atitudes para que eu saiba que eu estou servindo a Deus. E aqui, para encerrar, eu acho que tem tempo mais de um slide. O Emmanuel, no livro Companheiro, ele fala algo muito importante. Como me entregar a Deus? Aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Mas claro, é impossível. Ele fala que aceita-te como és. Isso é muito importante. Se eu quero servir a Deus, eu preciso me aceitar como eu sou. Eu preciso aceitar as situações ao meu redor. Se eu quiser realmente me doar a Deus, eu preciso compreender que Ele é todo justiça e bondade. Então, eu estou aceitando o que eu sou, estou aceitando a situação em que me encontro. E, claro, podendo mudar as situações. Nós não estamos ali para sempre, mas com o nosso esforço de sermos o exemplo, a mudança no mundo, nós conseguiremos sair dessas situações complicadas. Ele fala que o objetivo é que nós possamos nos autoburilar. Nós possamos aprender com as experiências a sermos seres de bem. Esse é o objetivo. E no livro de respostas, Emmanuel nos ensina: reparte com o próximo qualquer recurso que retenhas. Ensina com o que sabes, sem a pretensão de conhecer mais do que os outros. Auxilia com o que és. Doa o coração no benefício que fizeres. Então, quando ele coloca reparte com o próximo qualquer recurso que retenhas, isso pode ser várias coisas, mas é interessante ele colocar retenhas, né? Quer dizer, eu não estou dividindo, eu estou segurando. Quer dizer, pode ser conhecimento, pode ser bom sentimento, pode ser coisas materiais também. Podem ser várias coisas, quer dizer, não retenhamos, dividamos, doemos em todas as situações, sejam elas quais forem. Ele fala que ensina com o que sabe, sem a pretensão de conhecer mais do que os outros. Eu dou o que eu tenho, de boa vontade. Eu compartilho, porque eu quero ser alguém que está fazendo algo positivo. Então, eu estou repartindo. Não me interessa saber se eu conheço ou sei mais, ou etc. Não me interessa isso. O que interessa é fazer a minha parte, me doar de coração. E ele fala, auxilia com o que és. Quer dizer, eu posso auxiliar como eu sou, eu não preciso ser outra pessoa,
daquela forma, ter certas qualidades para fazer o que é de auxílio para alguém. Eu posso auxiliar exatamente do jeito que eu sou, porque Deus me ama exatamente do jeito que eu sou. Eu sou um ser divino a ser trabalhado para que esse ser divino tome forma em mim. Então, por que não fazer o auxílio do jeito que me encontro e me melhorando ao longo do caminho? Não ficar parado, claro, mas saber que eu sou capaz sim de auxiliar como eu me encontro no momento. Então aqui ele fala, dou o coração. Isso é muito, muito profundo no meu ver, dou o coração. Doar é muito mais, doar o coração é muito mais do que doar simplesmente o conhecimento. Eu estou me doando, meu ser, meu coração, minha alma, né, no benefício que fizeres, que eu faça isso realmente com a minha alma e coração e não simplesmente por fazer, que possa ser consciente o meu esforço de servir a Deus. Então que hoje, com essas reflexões, nós possamos nos colocar na posição de entrega a Deus, de realmente escolher servi-lo e amá-lo acima de tudo e de todos. E muito obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe.